Mateus capítulo 24, a Bíblia diz que, saindo Jesus do templo, os seus discípulos, admirados com a construção daquela grande casa, o templo que foi construído por Herodes, a Bíblia diz que eles chamam a atenção de Cristo referente à grandeza daquela construção. Mas Jesus olha para aquele templo e diz o seguinte: vê esta grande construção? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, os discípulos, já sabendo do que ele estava falando, começaram a indagar: quando acontecerá o fim, Senhor? E a Bíblia diz que Jesus, se retirando daquele lugar, indo para o Monte das Oliveiras, ele se assenta e começa a conversar. Em particular, os seus discípulos continuam indagando. Jesus começa a explicar para eles o que irá acontecer, os grandes acontecimentos, de uma forma resumida, porém objetiva. E ele começa dizendo o seguinte, para que eles vigiem, tenham cautela, porque virão muitos dizendo ser o Cristo, virão muitos querendo enganar os escolhidos, dizendo ser o Messias, porém serão apenas anticristo, porque isso já tem acontecido em nosso meio. Quantos homens aí têm dito que é Cristo? Não é verdade? Mas o Senhor, Ele nos ensina a sermos cautelosos para que esses espíritos não venham nos enganar. Depois ele vai falar aos discípulos que ouvirão os escolhidos, os discípulos, nós, a igreja do Senhor, ouviremos ouvir de guerras e rumores de guerras. Porém, não devemos temer, porque isto será forçado que aconteça. Ou seja, deve acontecer, tem que acontecer, para que se cumpra a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz o seguinte: não temais, porque ainda não será o fim, mas haverá guerra e rumores de guerra. Haverá também fome, peste, muita miséria na terra. E haverá também grandes terremotos, ou seja, a natureza, a fúria da natureza. Haverá grande terremotos. Nós temos visto isso aí, é notório, claro. Nós vemos em vários lugares terremotos, causando maremotos em vários países. Vulcões se despertando, não é verdade? E as grandes águas, não é isso? Destruindo tudo, inclusive na nossa região, o ano passado, desabrigou muita gente, muitas águas. Os mares estão aí mudando de lugar, nós temos visto os noticiários, coisas terríveis acontecendo. Mas tudo isso para se cumprir a palavra do nosso Mestre, que ele nos avisou. A fome, nem se fala a fome. A fome está matando muita gente. Nós vemos aí a África, crianças que a gente só vê o couro e o osso, não tem mais carne naquelas pobres criaturas. Na China nós vemos muita fome. Na Índia é um lugar que a gente vê, algumas pessoas postam vídeos aí, crianças comendo e derramando lágrimas, que o coração do ser humano não aguenta, o ser humano que se sente um ser humano, porque tem muitos seres humanos aí que não tem nenhum tipo de sentimento pelo seu próximo, não é verdade? Então, mas isso tem acontecido. Ele também vai falar que muitos se escandalizarão e trairão uns aos outros. E nós estamos vendo também, isso acontece até em nosso meio. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo, ele está se referindo aqui até aos santos, né? Porque muitos
estão se tornando traidores, pessoas que querem pisar um em cima do outro para subir. Quem é que quer ficar no maior lugar? Onde é que eu tenho que... Eu quero ficar no lugar mais alto, o quanto eu puder, eu quero subir. E porque o povo do mundo, os ímpios, a gente nem fala mais, esses daí já se sentem estrelas. E estrelas são os astros que brilham no céu. Ou seja, quando alguém diz que se sente uma estrela, quando alguém se sente uma estrela, quando alguém se intitula uma estrela, ele já está dizendo quem ele é. É porque ele está lá, em cima, lá acima de toda a humanidade, não é verdade? Mas vamos lembrar aqui para eles que acima das estrelas existe um Deus. Acima das estrelas tem alguém, acima das estrelas. E é Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que tem o poder de derrubar qualquer estrela de lá do alto. Inclusive, no final dos tempos, no dia do juízo final, as estrelas vão cair. Depois da grande tribulação, as estrelas vão cair, vai apagar a sua luz. Então o amor de muitos se esfriará. Por quê? Por causa da iniquidade. A iniquidade vai ser multiplicada de tal maneira que o amor de muitos vai se esfriar. E o amor desses muitos que Jesus está falando aqui, eu volto novamente para nós que somos as candeias deste mundo, estamos nos apagando por causa da multiplicação da iniquidade. Estamos nos envolvendo nessas iniquidades, estamos nos misturando, estamos agora no final do ano, mas se eu for em busca de alguém para me ajudar em oração, acredito que vai ser bem difícil, porque estamos aí curtindo o Natal, estamos curtindo o Ano Novo, não é? E não estamos nos preocupando muito com a nossa vida espiritual. Estamos mais voltados às grandezas desta terra. Mas vamos nos lembrar uma coisa, que o Senhor chama o inimigo de nossas almas de príncipe deste mundo. Então tudo que há neste mundo, tirando as coisas santas que somos nós, a igreja, é tudo dele. Porque quando falamos tudo dele, é porque ele usurpou, ele tomou, não é isto? Mas Deus, ele não faz questão nas coisas deste mundo. A única coisa que o Senhor faz questão é com a sua igreja. Amém? E nós devemos estar sempre ligados com o nosso Pai, para não fazermos partes das coisas deste mundo, das grandezas deste mundo. Vamos vigiar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nosso amor não venha se esfriar com o aumento de tanta iniquidade nesta terra. Os acontecimentos, Jesus também vai dizer para eles, olha, Jesus abre os olhos, lembra da parábola da figueira, que quando seus brotinhos estão saindo ainda pequenininhos, nós já sabemos que está perto o verão. Então, quando todas essas coisas começarem a acontecer, ainda não é o fim, mas já está próximo a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Deus. E aí, ele vai dizer, todas as coisas passarão, todas as coisas, mas esta palavra não há de passar. Os céus vão passar, a terra também vai passar, mas essas palavras não hão de passar, porque Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus falando, alertando e mostrando o futuro para a sua igreja, o que há de acontecer. E nós estamos atravessando esse tempo, o princípio das dores, mas ele nos dá uma ordem, aquele que permanecer fiel até o fim, em Apocalipse diz que receberá a coroa eterna, a coroa da vida.
O Senhor nos aconselha a ser fiel até o fim, mesmo em tribulações, mesmo em multiplicações de iniquidade, mesmo em meio a terremotos, mesmo em meio às guerras, nação contra nação. Não é isso? Nós temos que ser fiel até o fim ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois o que receberemos na glória será bem maior e bem melhor do que tudo o que passamos aqui na terra. Será trocada, como diz Paulo, a nossa tribulação será trocada, a nossa cruz pesada será trocada por uma coroa de glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, igreja, vamos permanecer fiel até o fim. E está se aproximando a volta de Cristo. E a qualquer momento, nós vamos ouvir o soar da trombeta. Amém? Neste capítulo, Jesus fala sobre a parábola do dono da casa, que se ele soubesse a hora em que viria o ladrão, ele ficaria vigiando. E ele nos manda vigiar, porque ninguém sabe, nem os homens, nem os anjos, nem mesmo ele sabe a hora da sua vinda, mas somente o Pai. E isso o Pai não nos revelou. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele quer saber até onde vai a nossa fidelidade. Porque se soubéssemos o dia, iríamos fazer todas as coisas que a nossa carne deseja. Mas o nosso Deus, Ele quer saber se somos fiéis. Quem é fiel de verdade? Aleluia. De uma coisa eu tenho certeza, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.